Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Ju. Vou soltar aqui um cheirinho. Qual vai ser a proposta desse vídeo? Hoje a gente vai fazer um review mais detalhado. Uma aula review, pode ser? Mas eu vou chamar de review detalhado desse oráculo que se chama Senhoras da Magia. É um oráculo em português. Senhoras da Magia, Força das Guardiãs. Eu já mostrei para vocês esse oráculo no unboxing review. Então, se você quiser saber por que eu escolhi esse oráculo, onde que eu comprei, quais são as cartas de forma mais rápida, dá uma olhadinha na playlist de unboxing review oráculos que você vai encontrar. Aqui, a proposta desse vídeo é a gente embarcar nos significados, que são bem simples, né? Do folheto que a própria autora traz, né? Esse oráculo foi canalizado por Vanessa Ribeiro, arte de Maiara Rosa. E ele é todo bonitinho. Eu acho que vale a pena. Então, se você tem dúvida se vale a pena comprar, se é fácil de usar, a gente vai tirar essas dúvidas aqui agora. Então, eu vou passar pelos significados, a gente vai compreender um pouco melhor. Eu vou colocar um pouco aqui do meu raciocínio para mostrar para vocês como que eu compreendo essas cartas também e como que elas podem ser utilizadas nas tiragens. Então, sim, vai ser tudo feito em um vídeo só e sim, vai ser um vídeo mais demorado, ok? Então, aqui a gente vai dar atenção para cada carta individualmente. São 30 cartas e a partir baseado aqui no que a própria autora fala, a gente vai aprendendo um pouco mais sobre elas. Por que eu escolhi esse oráculo? Ah, porque eu gosto dele. Eu acho ele muito bonito, né? E eu acredito que de forma simples ele pode trazer respostas bem interessantes. Então, eu quero apresentar ele a vocês um pouquinho mais. Lembrando que o link dele, para quem se interessar, vai estar na descrição do vídeo, ok? Então, vamos lá. Eu vou dar o zoom. A gente vai começar aqui pela carta 1. Eu vou deixar só a carta 1 aqui. Ficou bom? Acho que ficou, né? Então, a carta 1, a gente já entende que é a carta do leque. Já tá escrito, né? A gente vê uma cigana com um leque, né? Atrás aqui tem uma caveira aqui, né? Como se ela escondesse e ao mesmo tempo fosse um raio-x, né? Pra ver o que tá por trás ali do leque. Bom, o significado do leque é que é algo leve, refrescante, né? Momentos de paz, de tranquilidade, pensamentos serenos. O que eu penso aqui é que a autora ela traz muito elemento do ar para o significado do leque. Mas se a gente também for olhar sobre o uso do leque, o leque ele serve muito para a questão de se você esconder, fazer um mistério. É também para aliviar, né, a questão do calor, né? Ninguém usa o leque, pelo menos aqui no Brasil, só para se enfeitar, né? As pessoas, a gente vê muitas senhoras, né, indo na rua utilizando o leque para dar aquela aliviada, trazer aquele ventinho, né? Então, a gente pode trazer aquele alívio, um momento de paz, a gente pode associar isso. O lado negativo dessa carta, que eu vou colocar aqui como lado sombra, é vendaval, que pode se transformar em um ciclone, dependendo da situação, maus pensamentos. Quando a gente olha que o leque pode se transformar num ciclone, se torna um pouco assim surreal. Por isso que pode ser um pouco difícil de absorver o significado.
Você pode levar por esse lado do vento, do elemento ar, ok. Mas a gente pode falar sobre a falta, né? A falta desse vento. Sabe quando a gente sabana, sabana, sabana e não acontece nada? A gente não sente nada, o calor é tanto abafado que o vento sai quente, fica incômodo. Então, a gente pode também trazer esse lado de incômodo, de agonia, né? Desse vento quente, né? De, traz maus pensamentos, traz, né? Porque o calor, né? Essa falta de respiro também é super incômodo. A gente pode trazer também incômodo para essa carta, né? Então, as palavras-chave dessa carta é paz, serenidade, suavidade, perturbação e tumulto, o que também cabe muito bem para esse aspecto do calor e tudo mais. Carta 2. Carta 2 é a pulseira, né? A pulseira tá ali um pouco discreta, mas pelo nome a gente consegue entender. Aquelas pulseiras que nos anos 2000 ficou muito famosa, né? Aquelas pulseiras da Jade, né? Mas o povo cigano usa ainda, né? Aquelas que pegam no dedo. Acho lindíssimo. Então, tá aí representado a pulseira. Então, aqui fala que é no barulho da pulseira, que é no tilintar da pulseira, que você conhece quem se aproxima. É como se fosse um sino, um barulho de chegada. Então, pelo tom, você pode definir quem vale ouro e quem vale latão. Isso aí precisa de um aprimoramento, né? Não é qualquer um que sabe distinguir. Eu, pelo menos, não sei distinguir o que é ouro e o que é latão. Mas aqui tá falando, né, num aspecto mais simbólico, que as pessoas dão sinais e a gente, por ter experiência de vida, experiências anteriores, a gente consegue perceber que esses sinais pode significar se aquela pessoa é de confiança ou se não é. Se aquela pessoa vale ouro ou vale latão, se ela vale 1 milhão, se ela vale 1 centavo, a gente sabe por esses sinais. Então, é o barulho, é o som, é o que ela fala, é o que ela faz, são os sinais que ela dá. Nem tudo que reluz é ouro. Então, aqui é uma carta que fala de cuidado, é uma carta de observação, tá? O lado sombra da carta, ela vai falar que a cobra também tem um chocalho. Então, a cobra, não é toda cobra, né? Mas tem aquela cobra lá, acho que é a cascavel, se eu não me engano, tem aquele chocalhinho, né? E que ela mata abraçando com seu veneno, ou seja, ela tá ali te abraçando, mas é um abraço fatal, um abraço que mata. Então, assim, ela avisa sua chegada, né? Ela avisa que está ameaçada pelo chocalhinho e ela ataca, tá? Então, é uma carta que tanto no lado luz quanto no lado sombra, ela fala de um perigo. Só que quando ela tá no lado sombra, ela já pode estar falando de um perigo já iminente, que já tá ali próximo. Enquanto no lado luz, ela traz aquela observação. Observe para que você não caia numa cilada, tá? Então, palavras-chave é valorizar, reconhecer, enaltecer, prestigiar e considerar. Que não tem nada a ver com o que a gente falou em relação ao significado, né? Eu daria como palavra-chave um cuidado, atenção, né? Atenção a quem tá ao seu redor, atenção aos sinais, mas aqui tá falando também de valorizar, de reconhecer, enaltecer, prestigiar e considerar, tá bom? Carta 3, Rosa Caveira.
tá? A rosa caveira, nesse baralho, ela vai significar o fim de ciclo, né? Com consequência de cura, né? Então, é o fim que vem para o bem, tá? Renascimento, tudo se transforma. Então, ela traz a afirmação, eu curo, tá? Então, ela traz aquele aspecto muito parecido com a carta da morte do tarô, né? Precisa finalizar para poder renascer, precisa acabar para poder ter oportunidade de ter uma nova fase, um novo passo. Então, essa carta da Rosa Caveira, ela tem esse aspecto positivo de que termina para algo bom acontecer, tá? O lado sombra dessa carta, ela pode falar de um fim brutal e inesperado, tá? Então, ela pode estar ali falando de um final de ciclo super de boas, super tranquilo, mas num lado mais desafiador, ela vai falar desse final inesperado, tá? Então, as palavras-chave dessa carta é inteligência. Eu entendo que é inteligência porque quando a gente passa por uma fase, né, e a gente finaliza, a gente passa por todo um ciclo que traz um aprendizado, que traz um conhecimento. E quando a gente passa por essa mudança, se a gente não faz isso de uma forma inteligente, a gente sofre muito com essa mudança. Não é que a gente não sinta, mas com a inteligência a gente consegue administrar melhor, tá? Força, tá? Mas é uma força não física, é uma força muito do emocional, do mental, do espiritual. É de aguentar mesmo a barra de que aquilo, né, aquela situação tá acontecendo. Outra palavra-chave é intuição, né? Nem tudo vai estar ali escancarado na nossa frente, mas a gente vai sentir, vai intuir, e aí caminhos serão seguidos a partir daí. Raciocínio e ponderação. Então, é uma carta muito, muito racional. É uma carta que anuncia um fim e que é a partir do racional que a gente consegue atravessar por essa fase. Carta 4. Perfume de lavanda francesa. Amo lavanda. Amo. Então, o que essa carta quer trazer pra gente? Essa é uma carta que fala de marcar presença, né? Quem não reconhece, né, um cheiro de lavanda, né? Marca a presença, mostra ao que veio, né, de forma discreta, porém sabendo se impor, né? Então, traz ali é uma delicadeza, mas ao mesmo tempo é marcante e delicado, tá? Então, basicamente é isso. É uma carta que fala de ser marcante e delicado ao mesmo tempo. Você não precisa ser agressivo, se impor de forma rude para ser inesquecível. Muito pelo contrário. O lado sombra dessa carta vai falar do cuidado com o excesso, né? Excesso de perfume é enjoativo, né? Excesso. Quem muito mostra, quem aparece demais, né? Então também não é bom, é um alerta, né? Não se mostre muito, mostre o necessário, né? Prefira a discrição, prefira a discrição. Também pode assinalar um pior momento para se mostrar. Então é para se guardar, se poupar e não esbanjar, tá? Então é interessante essa carta, porque essa carta, quando ela aparece no jogo, ela pode dizer que você pode estar tão preparado para se mostrar, né, de uma forma sutil, não precisa fazer alardes para mostrar quem é, mas também pode apontar um momento de que não é o momento, sabe? Quanto melhor você se disfarçar nesse momento, melhor. Tem momentos que não é bom ter tanta atenção sobre você, sabe? Tem momentos que é melhor passar despercebido para poder seguir em frente por mais tempo.
Carta 5, pimenta, dedo de moça. Então, essa carta, ela fala de que tá na medida certa. Aqueça e dê sabor. É isso, né? Quando a pimenta tá certinha ali, é uma delícia. Vai esquentar no momento certo, vai dar aquele tempero, né? Então, é algo assim, quando tá no ponto, é incrível. Mas quando tá no lado sombra, algo que pode queimar, que pode arder, que pode machucar. Pode ser o prazer do início, que pode se tornar insuportável e até mesmo desnecessário. Então, é aquilo. É bom quando tá na medida certa. Passou, acabou, né? É algo que pode ser até destrutivo, né? Que pode ser muito ruim. Então, aqui as palavras-chave é reduzir, corroer, manipular e mostrar a personalidade. Então, eu vejo muito essa carta, principalmente quando ela fala aqui das palavras-chave, que, sei lá, não acho que tem muito a ver com o que ela dá aqui de explicação, que é bem sucinta. A gente pode colocar no sentido daquela pessoa, sabe? Aquelas pessoas que a gente só conhece depois que a gente convive muito com elas, que a gente tem aquele excesso delas, e que a gente vê que não é tão fácil de conviver assim, que elas podem ser tóxicas, que elas podem ser ardidas, que elas podem ser manipuladoras, né? Que elas tomam conta de tudo. Sabe quando a gente deixa cair muita pimenta na comida ou sal e a gente não consegue mais sentir gosto de nada só daquilo e fica insuportável, fica intragável, né? Eu vejo essa carta muito nesse sentido também, né? Quando tá no ponto é incrível, passou do ponto já não é mais saudável, já não é mais tragável, já é difícil de consumir. Carta 6, buquê de rosas vermelhas. Também é uma carta muito bonita, que vai falar sobre momentos felizes, sonhos realizados, respostas positivas. É uma carta muito parecida com a carta do buquê do baralho cigano, né? Que vai dizer de coisas boas, né? Vai falar de coisas boas, né? As flores, elas estão ali para presentear, né? Para deixar o ambiente bonito, né? E a gente só usa em momentos especiais, em momentos de realização, de concretização, né? É claro que a gente também pode usar em momentos de tristeza, mas quando a gente olha para esse aspecto de luz, a gente também está falando de realização, de presente, né? De coisas boas. O lado sombra dessa carta é a desilusão, né? Maus momentos, incertezas, pode falar de estagnação, né? E vai falar e vai trazer o aspecto dos espinhos, né? Da rosa, né? Que estão cuidando para não se ferir. Então, pode falar de uma autoproteção, né? Uma autoproteção para não se machucar, né? Para não se ferir, que em alguns momentos pode ser bem-vindo, mas aqui, como é no caso sombra, pode falar de um excesso de proteção. Você se protege tanto, 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 que, né, as coisas boas não chegam até você, as oportunidades não chegam pelo medo de se machucar, né? Então tá ali disponível, mas não chega por conta do medo, dessa autoproteção extremamente reforçada que impede de você vivenciar os momentos felizes e realizar sonhos. Pomba gira menina. Essa é uma carta tão fofinha, me lembra muito a Chapeuzinho Vermelho. Então, essa carta, ela vai falar da doçura, da ingenuidade, pureza, sonhos, né? Sempre auxiliando pessoas próximas
e com sentimentos de inferioridade. Interessante, né? Aqui tá falando de uma baixa autoestima, mas é uma pessoa tão doce, tão pura, tão carinhosa, que tá ali sempre ajudando. Aquela pessoa fácil, né, de convencer, de contar uma história triste e fazer com que ela ceda, com que ela faça, mesmo aquilo que ela não quer fazer. Então, esse aspecto de inferioridade, a gente pode estar trazendo essa dificuldade de dizer não, né? De colocar limites, né? A pessoa quer tanto que o outro fique bem e se culpa tanto por ser responsável do outro sofrer, que fica difícil de dizer não, de colocar um limite, tá? O lado negativo, né, sombra dessa carta, vai falar da maldade, da birra, da infantilidade, traumas antigos e abusos causados por pessoas próximas e influentes. Então, aqui a gente também tem uma carta que parece muito com esse aspecto da criança, né, do infantil, né, que desses traumas, né, que a maioria de nós pode carregar traumas que vêm aí da nossa infância, da nossa adolescência, de um momento que a gente não sabia muito sobre a vida, e a gente acaba aprendendo ali na dor e trazendo essa ferida, né, que ainda pode estar aberta. Então, pode falar dessas maldades, desses traumas, mas também pode falar de um aspecto muito infantilizado, né, de uma pessoa que é egoísta, que quer tudo para si, que tudo que quer vai à base da birra, né, do choramingo, do vitimismo, né, então tem esse outro aspecto aí. Então é uma carta mais complexa, né. Então, palavras-chave é ingenuidade, pureza, sonhos, inocência, birra, infantilidade e também imaturidade. Carta 8 é a carta do relógio. Interessante essa carta, né? Carta do relógio é uma carta que vai falar do tempo, né? O senhor do tempo, né? Que só o tempo é capaz de amenizar os traumas, de trazer respostas, de superar situações. Então, é uma carta que fala para esperar, né? Não é no momento que você quer, não é o momento que o outro define. É o tempo, né? O tempo, ninguém é dono do tempo. O tempo, ele é, por si só, livre para andar, correr, desacelerar conforme a sua vontade. Então, o lado sombra dessa carta é não saber esperar, né? Impaciência, intolerância, não reconhecer o tempo certo de cada coisa. Então, as palavras-chave dessa carta é amenizar, é aguardar, esperar, época, ciclo, fase. Carta 9, a carta do punhal, né? A carta do punhal, ela vai falar de cortes, né? Muito parecido aí com a carta da foice, né? Do baralho cigano, para quem já tem conhecimento. Essa é uma carta que vai falar de que é necessário esse corte, né? É você que pega o punhal, você que vai lá e vai cortar, porque é necessário. É um passo a ser feito, tá? E esse corte é para revitalizar o que é bom ou o que não é para você, né? Esse corte ele vai ser positivo ou negativo, independente, ele é necessário, né? Então, se ele é necessário, precisa ser feito por você, tá? Então, o lado negativo, né, lado sombra dessa carta é não praticar o desapego, ou seja, adiar o corte, tá? Esse corte que só você pode fazer. Então, palavras-chave é cortar, separar, podar e desapegar. Carta 10, véu ou lenço. Antes de dar continuidade, me conta aqui nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like
E tem algum outro baralho que você já viu aqui no canal que você quer que tenha um review mais detalhado? Me conta aqui nos comentários. Então, vamos continuar aqui com a carta 10, o véu e o lenço. Então, aqui tá falando de mistério. Que mistérios esse véu traz? O que esconde? Ou o que realmente mostra? Muitos mistérios, porém, que não são ilusões. Ou seja, o véu, ele pode ser transparente e revelador, né? Mas ao mesmo tempo fica aquela coisa assim, é ou não é, porque a gente consegue ver, mas ao mesmo tempo tampa. Ou pode ser aquele véu que realmente oculta. Mas mesmo assim, o que ele esconde não é uma ilusão. O que tá ali, né? O lado negativo da carta é não se deixe enganar pela suposta beleza. Os véus podem iludir seu olhar e confundir você, mas a intenção é te enganar, tá? Então, o lado positivo da carta é como se fosse um véu transparente, né? Tá ali o véu, você sabe que tá ali, você sabe, não é surpresa o que você vai encontrar ali, não é ilusão, tá? E o lado oculto da carta, o lado sombra, é aquele véu que você não consegue ver, que você deduz o que pode ser, o que você imagina que pode ser, por uma partezinha que apareceu, por uma coisinha, uma forma que se formou, e aí você cria uma ideia sobre aquilo, mas não é, é ilusão. Então pode ser algo que tá tentando te enganar, te iludir, ludibriar. Então essa é uma carta que pode falar sobre isso. Então, as palavras-chave é ocultar, dissimular, esconder, desvendar, revelar, aparecer ou até mesmo desaparecer, que nem, né, um truque de mágica, né, que o mágico, né, antes de fazer o truque, você vê a coisa acontecendo, ele joga aquele véu, quando ele tira, sumiu. Aí, quando ele bota o véu, aparece, é um mistério, você não sabe o que tá acontecendo atrás daquele véu. Então, a carta, ela vai falar sobre isso. Carta 11, dia de chuva. Ah, é lindo, né? Dia de chuva. Então, é uma carta que vai falar de germinar, vai falar de limpeza da alma, revitalização. E é isso, quando tem aquela chuva boa, gostosa, aquela chuva saudável, ela vai fazer as plantações germinarem. A gente toma aquele banho de chuva, que sente que tá limpo, né? Sente que as coisas, né? Tem aquele ambiente gostoso, acolhedor, né? A gente se revitaliza, né? A gente chega em casa, toma aquele banho e ouve aquele barulhinho da chuva. Então é algo que traz paz, que traz conforto, né? Revitalização. O lado negativo é aqui no oráculo, ela faz referência ao choro, né? Ao choro incontido ou o medo do novo, né? Mas eu até coloco também o excesso de chuva. O excesso de chuva, ela pode ser totalmente destrutivo, né? Tem as enchentes, tem os alagamentos. Então, a água, ela é boa, mas também em excesso ela pode trazer ali, quando ela não é controlada, quando ela não tem ali um espaço adequado para estar, ela pode ser, né, muitas vezes até fatal. Então, aqui ela fala daquela emoção contida, né? Aqui ela também fala da emoção contida, de você segurar, né? Medo do novo, né? Do chorar. Então, palavras-chave é revitalizar, gritar, pedir ajuda, limpar e refazer, tá?
Então, isso, o pedir ajuda, sim, né? Quando acontece uma situação, né, de excesso de água e tal, não tem como. A gente precisa pedir ajuda. Então, aqui, quando a gente faz uma associação aos sentimentos, dessa inundação de sentimentos, a gente não consegue sair sozinho, né? Se a gente não tiver calma, se a gente não consegue colocar o raciocínio. Então, pedir ajuda é importante, é fundamental também nesse caso. Carta 12, o vulcão, né? O vulcão, ele vai falar da expansão, vai falar do brilho, ele é radiante, é fogoso, e ela só fala sobre isso. Mas se a gente for pensar, os vulcões, eles são curiosos, né? Eles são intrigantes. Eles estão no nosso planeta muito antes dos seres humanos, dos seres vivos, sei lá. É bem antigo. E ele tá ali quietinho. Hoje em dia, ele tá ali quietinho, né? E de repente, começa a dar sinais de que vai dar ruim, e quando dá ruim mesmo, né? Então aqui ela fala que tem essa beleza no vulcão, mas quando tem essa explosão, quando tem essa atividade do vulcão, é algo muito intenso, né? É radiante, né? E é hipnotizante, né? Você já viu um vulcão? Quando a gente olha, né, vídeos, né, de vulcão, é algo que, tipo, nossa, que surreal, né? Principalmente com a gente que não mora em lugares em que tem, né, o vulcão. Mas imagina para quem tá lá de perto, sabe? Então, é impressionante. Agora, quando a gente olha, né, essa carta num ponto de sombra, é uma carta que vai falar de cuidado, né? Cuidado para não se queimar, é isso que ela fala, né? Mas também pode trazer ali um desespero. É claro que lugares que têm vulcões, elas já estão preparadas, né? Caso aconteça, tem sinais, tem todo um preparo. Então, é estar atento também aos sinais e seguir as regras, os pontos, para que você saia dali seguro, porque explode, porque acontece, as coisas não é de uma hora para outra, né? Sempre dá ali um tempinho de, né? A gente sempre escuta, né? Que dá tempo de evacuar uma cidade, por exemplo, quando um vulcão vai entrar em erupção. Porque tem aquele tempo, só se pede quem não presta atenção. Então, aqui fala desse cuidado, né? Então, uma carta, as palavras-chave é expandir, aparecer, brilhar, fazer e acontecer. Carta 13, a carta do outono. Então, é uma carta muito simples, né? Que tá simbolizando aqui o outono, que vai falar de agrado, de esperança, amadurecimento, recolhimento necessário, né? Então, quando a gente olha para a estação, não assim, aqui num país tropical onde 90% do tempo a calor a gente não vê. Mas quando a gente estuda as estações do ano, por exemplo, na escola, a gente entende que cada período do ano, cada estação tem as suas características naturais. Então, quando a gente pensa ali no outono, né, que são cores mais frias, folhas caindo das árvores, né, tudo mais friozinho e tal, a gente começa a ver que tem ali uma esperança, né, de que tem ali uma renovação, mas ao mesmo tempo tem o amadurecimento, né? Então, quando as folhas caem, elas caem porque elas já cresceram, ficaram verdes, aí amadureceram e começaram a cair por uma nova fase daquela árvore vir, né, à frente. Então, fala desse amadurecimento. Tá tudo bem passar esse período sendo feia, digamos assim, né? Uma árvore sem folhas, né? Tá tudo bem, né? Estar nessa fase, porque uma outra fase vai chegar
e estou me preparando para essa nova fase. O lado negativo, sombra, é não respeitar a estação, ou seja, não respeitar o momento do recolhimento, o momento da mudança. Então, é uma carta que fala de amadurecer, crescer, recolher e livrar-se de conceitos, como eu estava falando. Livrar-se desses conceitos que podem estar muito atrelados também à nossa vaidade, né? O outono é uma estação bonita justamente por ser uma estação que não tem aquela beleza típica. Eu acho o outono muito bonito, é uma das minhas estações assim favoritas, assim, onde às vezes o que não é tão bonito é bonito por ser diferente, é bonito por ser puro, né? Por estar ali só sem aqueles enfeites, né, naturais, mas está ali para uma nova fase. É você se despe, né, se retira para que o novo possa se renovar. Primavera, carta 14. Então, a primavera é uma carta muito simples, é uma carta muito fofinha, que vai falar de reinício, lapidação, né? Ou seja, quando a gente pensa na primavera, a gente pensa que as coisas estão recomeçando, que as coisas estão começando novamente, os animais estão saindo para se conhecerem, aí tem os acasalamentos, enfim, né? O período, né, de inverno, porque engraçado, as cartas não estão na ordem das estações, né? Mas antes, né, da primavera tem o inverno. Então, o inverno, ele é tudo seco, né? Tudo não tem nada. Então, você passa por um momento de reclusão grande e quando chega a primavera é aquele alívio. Nossa, passou, agora é o momento de recomeçar. É o momento que as coisas vão começar a florir, tudo vai ficar mais colorido, tudo vai ficar mais feliz, mais alegre, mais disposto, com mais oportunidades. Então, a carta da primavera ela vai falar de reinício e lapidação. O lado desafio da carta é não aproveitar o período para florescer. É deixar passar, é você continuar nesse inverno interior e não aproveitar a oportunidade de ser a primavera, de vivenciar a primavera. Palavras-chave: produzir, traçar, planejar, renascer, estruturar e organizar. Carta 15, inverno. O inverno, ele vai trazer esse ápice, né? Do frio, vai falar da morte, do silêncio, do vazio, da tristeza, da solidão, do medo, né? Então, tudo que tá ali finalizando, tudo que tá em recolhimento, né? Tudo que tá ali sendo guardado, reduzido, como é que fala aquela palavra? Quando a gente faz uma economia, né? Não era bem essa palavra que eu ia falar, mas seria isso, quando a gente reduz para passar por um período, é o inverno. O lado desafio é o período de tristeza e introspecção, tá? Ou seja, igual o lado normal, porque ele fala de tristeza e solidão, e no negativo também é tristeza e introspecção. Então, a gente pode falar de mais, é mais intenso. Então, é isso. Então, as palavras-chave dessa carta é silêncio, atenção, solidão, frieza e sem reação, né? É só esperar o período passar, né? Eu diria até que pode ser algo, né? Pode trazer ali uma questão de ser sem esperança, sem vínculos, sem recursos, né? Então, pode trazer muito essa parte também.
Então, as palavras-chave eu falei, né? Silêncio, atenção, solidão, frieza e sem reação. Sim, eu disse que eu ia fazer tudo no mesmo vídeo, mas não vai ser possível. A gente já tá aí com 40 minutos de vídeo, é um vídeo longo, então eu vou partir em 2, mas você não vai precisar esperar uma semana para assistir. Eu vou soltar os 2 no mesmo dia. Então, se você tá assistindo esse vídeo, você provavelmente já sabe que já tem a parte 2 disponível. Então, vou aproveitar que a gente parou na carta 15 e a partir do próximo vídeo a gente vai seguir do 16 até o final do oráculo. Tá bom? Então, eu espero que vocês estejam gostando e até daqui a pouco.